Congresso Nacional. A função legislativa da União é exercida pelo Congresso Nacional, que, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, é a junção de duas casas legislativas, quais sejam a Câmara de Deputados Federais, onde estão presentes os representantes do povo brasileiro, e o Senado da República, onde estão presentes os representantes dos Estados membros da União e do Distrito Federal. Você está vendo essa estrutura aqui? Bem, essa estrutura é a sede do Congresso Nacional e está localizada em Brasília, na Praça dos Três Poderes. E por que nós temos uma concavidade voltada para baixo, à esquerda, e uma concavidade voltada para cima, à direita? Bem, segundo nosso arquiteto Oscar Niemeyer, onde nós temos a concavidade voltada para cima e maior do que a outra, nós temos aqui localizado a Câmara de Deputados Federais. E segundo nosso arquiteto, ela é voltada para cima, porque como lá nós temos representantes do povo, o poder do povo ele é exercido de baixo para cima. E é maior também, porque nesse local é um local de grande abertura para ideias, ideologias e é onde as paixões do povo brasileiro serão discutidas. Vale lembrar que para poder se inscrever como um deputado federal e concorrer às eleições, a idade mínima é de 21 anos, ao qual irão concorrer pelo sistema proporcional de eleição. E é proporcional também o número de deputados federais em relação à população de determinado estado. Ou seja, quanto mais pessoas, quanto maior a população de um estado, maior será o número de deputados federais representando aquela população dentro da Câmara de Deputados. Isso porque o que se objetiva é representatividade da população brasileira. No entanto, vale lembrar que existe um limite máximo e um limite mínimo. O limite máximo é de até 70 deputados federais por estado e o mínimo é de 8 deputados federais. Do outro lado, nós temos então o Senado da República, que tem essa concavidade voltada para baixo e é menor do que a outra. No Senado da República nós temos então os representantes dos Estados membros da União e do Distrito Federal. E por que essa concavidade é voltada para baixo e ela é menor do que a outra? Bem, porque segundo nosso arquiteto Oscar Niemeyer, o poder do Estado ele é exercido de cima para baixo e ela é menor porque é um local de grande experiência, de ponderamento e reflexão. Tanto é que para poder se inscrever como senador da República, a idade mínima é de 35 anos de idade, uma pessoa com mais experiência de vida, e também temos que saber que o tipo de eleição é uma eleição majoritária e o número de deputados federais, de senadores da República, são de 3 por estados e Distrito Federal. Atualmente nós temos 81 senadores e atualmente nós temos 513 deputados federais. Vamos lá. Lembra que eu disse que a função típica do Poder Legislativo é fiscalizar e legislar? Bem, em se tratando de legislar, as matérias que podem ser legisladas pela União estão previstas no artigo 48 da Constituição Federal. E tanto os nossos deputados federais, tanto os senadores, podem propor projeto de lei daquelas matérias que estejam previstas lá. E eles podem propor projeto de lei ordinária e lei complementar. Também, compete a eles poderem propor, inclusive, projetos de lei, a emenda à Constituição Federal. Veja só, e outros atos normativos que de segundo grau que lhes competem. Como é que funciona, então, essa criação de leis? Funciona da seguinte maneira: como nós temos um sistema bicameral, ou seja, a formação do Congresso Nacional é por 2 casas legislativas, Câmara de Deputados e Senado da República, tanto dos assuntos que estão previstos no artigo 48, tanto uma casa quanto a outra podem propor projeto de lei. Ou seja, tanto um senador da República quanto um deputado federal podem propor projeto de lei sobre alguma dessas matérias. No entanto, uma dessas casas legislativas vai ser a casa proponente, a qual será proposta a lei. Essa lei sendo aprovada ou não, sendo ela aprovada por aquela casa legislativa, ela será remetida para outra casa legislativa, que funcionará como casa revisora. E por fim, sendo aprovada pela casa revisora, ela será remetida ao presidente da República, a qual irá publicar ou não a lei. A publicação da lei é quando a lei é aprovada e ela pode surtir seus efeitos
no momento em que for aprovada ou quando a lei assim dispuser que os seus efeitos legais irão ocorrer, e se ela não for aprovada, né, ela será vetada, e o veto pode ser inclusive derrubado pelos nossos parlamentares federais, que são os senadores da República e os deputados federais, por procedimentos internos, e se ela for aprovada a legislação, ela será sancionada. Vale lembrar também que o artigo 49 da Constituição dispõe competências exclusivas do Congresso Nacional, ou seja, que não precisam de aprovação do presidente da República para serem aprovadas ou não. Não precisa passar pelo crivo dele. Existem também competências que são privativas da Câmara de Deputados Federais, que estão previstas no artigo 51 da Constituição, e do Senado da República, que estão previstas no artigo 52 da nossa Constituição Federal. Também disse, então, que o Poder Legislativo exerce uma função de fiscalização em detrimento do Poder Executivo que esteja vinculado. E assim o é. Nosso Poder Legislativo, ele fiscaliza o governo federal, a União. E ele fiscaliza a parte contábil, financeira e patrimonial, tanto da administração direta quanto indireta. E para isso ele tem auxílio do Tribunal de Contas da União, que apresenta um aparato técnico para poder auxiliar nessa fiscalização contábil e patrimonial. O Tribunal de Contas da União é vinculado então ao Poder Legislativo. Também há outros mecanismos que eles podem se utilizar para fiscalização, que é pedido de informações de ministros de Estado ou outras pessoas que estejam vinculados à União, né? E também eles podem abrir comissões processuais de inquérito, as famosas CPIs, para apuração de fatos, se há crime ou não. Também, em detrimento de crimes de responsabilidade cometidos pelo chefe do Estado, do Poder Executivo, do Presidente da República, o procedimento do impedimento, do processo de impeachment, passa pelo Congresso Nacional. É lá que o processo irá ocorrer. Só que é por duas fases, uma de admissibilidade, pela Câmara de Deputados, ao qual os nossos deputados irão decidir se houve o crime ou não. Decidindo que se houve o crime, esse processo será remetido para o Senado Federal, e os nossos senadores, que são os representantes do Estado, irão decidir pelo futuro daquela gestão, se ele será, né, condenado ou se será absolvido, né, se o impeachment irá acontecer ou não. Bem, seria isso, e no próximo vídeo nós falaremos pormenorizadamente, de uma maneira melhor, sobre a Câmara de Deputados Federais e sobre o Senado da República. Muito obrigado.